Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Hoje eu quero começar uma nova série aqui no canal, uma série de porções da palavra, né? Porções da palavra que é viva e eficaz. E nesse primeiro episódio eu quero começar justamente com a palavra que inspirou, né, o nome desse canal. E esse texto está em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, que diz assim: Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Então, vamos ver aqui o poder dessa palavra. Primeiramente diz que ela é viva. Ou melhor, primeiramente diz que essa palavra é a palavra de Deus, que vem da parte de Deus. E ela é viva, ou seja, ela é dinâmica. Toda vez que você lê a palavra, que você ouve a palavra vinda da parte de Deus, né? Que a maior parte de toda a palavra de Deus, né? Deus se comunicando com o ser humano, está registrada na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E cada vez que você lê ou ouve uma porção, se você tiver com seu coração, com seus ouvidos realmente abertos, com seu coração aberto para receber essa palavra, ela vai fazer um efeito em você, né? Ela vai trazer um efeito, e sempre um efeito bem pertinente com o momento que você vai estar passando, com aquilo que você está esperando da palavra, né? Se isso for sincero no seu coração. E ela vai fazer um efeito porque ela é eficaz. E justamente esse termo eficaz significa que faz efeito. Realmente proporciona algo conforme o que foi proposto para proporcionar esse algo em você, né? Então, a palavra de Deus, ela é dinâmica, né? Quantas vezes, como já aconteceu isso comigo, eu ler uma palavra, eu estudar uma palavra, e ela falar de uma forma comigo. Em uma outra ocasião, em um outro contexto, uma outra realidade que eu estou vivendo, ela vai me falar de outra maneira. E assim a gente vai aprendendo a viver, né, com a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ou seja, é dinâmica, ela não morre, ela fala o tempo todo e ela produz efeito. E aí ela é mais afiada, aqui diz o texto que ela é mais afiada, ou seja, ela corta com muita facilidade, sabe? Só de passar, né, a lâmina assim, ela já vai cortar. Ela vai cortar de tal forma que ela de ambos os lados, né? É como se fosse uma espada, uma faca, uma espada, né? Como diz aqui, que tem dois gumes. Ela corta de um lado e corta também na outra extremidade. Então ela penetra. Ela não somente corta, mas ela vai penetrando. E ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito. Olha que coisa interessante. Juntas e medulas. Ela divide alma e espírito, juntas e medulas. Ela penetra e ela divide o nosso ser como um todo. Nossa alma é o local das nossas emoções, né? A nossa alma é justamente onde nós sentimos algo, nós sentimos as coisas, né? As nossas emoções, sejam boas, sejam ruins, que nos fazem bem, que nos fazem mal, mas é ali, na alma. E o espírito é aquilo que Deus nos deu quando Ele soprou. Lá no Gênesis, a gente vê o registro de quando Deus criou o primeiro ser humano. Ele soprou nas suas narinas. E aí, sim, o ser humano se tornou um ser realmente, né? Alma vivente. Porque o espírito, nosso espírito é aquilo que vem da própria estrutura de Deus, né? Ele modelou o homem, ele criou o homem da própria criação que ele já tinha feito, né? Do barro, o corpo, mas o ser propriamente dito, né, para ele se tornar um ser vivente, foi o sopro que veio da boca de Deus, ou seja, da própria estrutura de Deus, né? E quantas vezes nossa alma, ela vai atuando, ela vai mexendo no nosso espírito, né? De forma que esse espírito ele vai tomando formas, digamos assim. Assim, claro que a gente não pode dizer isso, né? Um espírito não tem forma, mas ele vai se misturando ali, né? Com a alma, e nós vamos nos confundindo, nós vamos nos enganando, porque
aquilo que nos liga a Deus diretamente, né, começa a tomar alguma, a ficar deturpado, né, digamos assim, e a gente passa a não estarmos assim alinhados com aquilo que nos liga a Deus. E isso foi lá, começou lá no Éden, né, lá no Éden mesmo, quando Adão e Eva pecaram, né, se desobedeceram a Deus, se distanciaram de Deus, foram enganados e tomaram a decisão errada, né? E desde então essa coisa acontece, né? O nosso espírito contaminado pelo pecado da nossa alma, né? Muito bem. E essa espada, né? A palavra de Deus, ela vem e ela divide alma e espírito. Começa a nos dar discernimento. Aquilo que sentimos, as nossas emoções, não passam assim, já começam a não influenciar o nosso ser, o nosso espírito, a nossa essência, né? Mas nós começamos a domar isso, entender, né? A gente começa fala-se tanto em autocompreensão, né? Em conhecermos a nós mesmos. Nada melhor do que a gente ter a palavra de Deus para fazer essa divisão da alma e do espírito e para entender realmente que nós viemos de Deus, né? Que nós somos fruto de Deus, nós viemos da estrutura de Deus, né? Ele soprou nas narinas do homem e o homem recebeu o espírito, né? Todos nós temos o nosso espírito que veio da parte de Deus. E que mais que a palavra faz? Ela divide também as juntas e medulas. Muito interessante também a gente pensar isso, que ela também atua no nosso corpo natural, né? Aquele que veio do barro, né? Que Deus criou. Juntas são as nossas articulações. Então, ela vai mexer também com a nossa mobilidade. Sim, né? Ela vai nos dar discernimento aonde vamos, né? Como usar o nosso corpo, o corpo que Deus criou. E onde o próprio Espírito dele habita, né? Ali em sintonia, ali, fazendo uma sintonia com o nosso Espírito. Aquele que recebe Jesus na sua vida, né? Aquele que realmente abre o seu coração para essa palavra entrar, recebe ela, crê, se entrega ao Senhor, recebe também o Espírito de Deus, que passa a interagir com o seu próprio Espírito. E essa palavra, ela divide juntas as nossas articulações, a nossa mobilidade e as medulas, né? Nós temos a medula óssea, que sustenta o nosso corpo, a medula espinhal também, que liga o nosso cérebro a todas as demais partes do nosso corpo, e que faz o nosso corpo funcionar. A palavra de Deus mexe com tudo isso. Ela mexe com o nosso ser. Ela nos revigora, né? Ela é viva e ela nos revigora. Ela faz até o nosso corpo funcionar melhor, mesmo a gente vivendo num mundo em que há tantos fatores que prejudicam o bom funcionamento desse corpo, né? Mas a palavra de Deus, até nisso, ela penetra. E mais, ela é apta, ela tem toda a aptidão para quê? Para julgar os pensamentos e as intenções do nosso coração, né? Então, olha só, pensamento é algo que a gente faz o tempo inteiro. Quem está vivo pensa. Não tem como a gente não pensar, né? Você já deve ter ouvido alguém falar assim, ó, não pensa em tal coisa, não pensa em um elefante. A primeira coisa que vem na sua mente é a figura de um elefante. Não é isso? Porque a gente não consegue, o pensamento é algo que é o tempo inteiro. Não para. Só que esse pensamento, ele vagueia muito, né? Por coisas boas, mas também por coisas ruins. E do pensamento geram más intenções ou boas intenções, né? E a palavra de Deus, ela vem e ela julga também os nossos pensamentos e as nossas intenções. Então, quando nós temos esse contato com a palavra de Deus, nós, né, começamos a refletir, começa a vir, porque ela vem cortando e vem julgando, vem trazendo à nossa mente aquilo que, poxa, foi ruim isso, né? Foi mal, eu tenho que parar com esses pensamentos, eu tenho que parar com essa forma, essa maneira de eu encarar, essa maneira de eu agir, né? De eu encarar a vida, as coisas, as pessoas, a forma com que eu penso, as coisas que vem na minha mente, que eu busco, né? Inclusive pensar. E, né, quantas vezes você é tentado a pensar em algo ruim e vai alimentando aquele pensamento. E a tendência é o pensamento virar algo intencional e virar uma atitude, enfim, né?
e você realmente cometeu um ato pecaminoso. Mas o ato pecaminoso, ele começa no pensamento, né? Na verdade. Mesmo antes de se concretizar, aquilo já está fazendo mal e você já está contaminando o seu espírito que Deus te deu com esse pensamento mal. Mas a palavra de Deus vem e te dá discernimento, nos dá discernimento. E a gente, freia. Não é por aqui. E, inclusive, lá em Colossenses, Paulo, ele exorta, recomenda mesmo, pensai nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto, sabe? Naquilo que realmente é louvável, é agradável ao Senhor. Nisso pensai. Então a gente também tem como conduzir o nosso pensamento, domar os nossos pensamentos, né? Porque é ali que começa tudo. E a palavra de Deus nos ajuda com isso. Tá? Então olha a força que a palavra de Deus tem. Esse versículo só, um versículo da carta aos Hebreus, quanta coisa ele faz, quanta coisa ele traz, quanta verdade. Porque isso é experiência. Experimenta realmente aprofundar na palavra, mas assim, não, a palavra de Deus não é para ser lida por ser lida, né? Ler por ler como uma obrigação, né? Com certeza é maravilhoso a gente ler a Bíblia inteira, né? De capa a capa, todos os anos, mas a gente tem que ler realmente com essa visão, né? De que não, essa palavra é um alimento, ela é viva. Então, ler com toda a atenção cada palavra, deixar aquilo penetrar em você, sabe? E se abrir realmente para Deus, para o Espírito Santo, e iluminando e ajudando. Porque o Espírito Santo, ele tem essa função também de nos ajudar, de clarear a palavra de Deus para nós. Nos ajudar nesse processo. E aí a espada vai penetrando, vai dividindo, vai nos dando discernimento, sabedoria e vai nos transformando. Amém? Então é isso por hoje. Leia essa palavra, reflita e deixa realmente ela penetrar em todo o seu ser. Fica com Deus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio.